privilégio ou cativeiro? Olha só que dilema. De um lado, a defesa de um ex-presidente chamando a prisão de cativeiro. Do outro, um juiz dizendo que era um privilégio. É exatamente essa briga que a gente vai desvendar agora, olhando para uma decisão judicial que bota em xeque não só os direitos de uma pessoa, mas toda a realidade do nosso sistema carcerário. E olha, não é força de expressão, não. Cativeiro e privilégio são as palavras exatas que estão lá no centro de uma verdadeira batalha judicial. Pensa bem, de um lado, os advogados de um ex-presidente. Do outro, a decisão de um ministro do STF. A gente vai entender tintim por tintim esse embate, olhando direto para os documentos do processo. Aí a defesa veio com tudo, sabe? A estratégia foi clara: criar uma narrativa de perseguição. O senador Flávio Bolsonaro chegou a dizer que o tratamento que o pai dele estava recebendo não dariam nem a traficante de drogas chefe de facção criminosa. Poxa, é uma acusação bem pesada, né? A ideia era pintar o judiciário como se estivesse passando dos limites. Só que, do outro lado, o ministro Alexandre de Moraes leu a situação de um jeito bem diferente. Para ele, o papo não era sobre as condições da prisão. Nada disso. Ele viu tudo como uma tentativa sistemática de deslegitimar o cumprimento regular e legal da pena. Traduzindo, para ele era uma tática para atacar a credibilidade da própria justiça. Ok, então vamos para a primeira parte, as queixas e os pedidos especiais. Afinal, do que a defesa estava reclamando exatamente? O que eles pediram que causou uma reação tão contundente do ministro? Bora ver os detalhes. Pois é, a lista de reclamações era grande, tinha de tudo um pouco. Ia desde o barulho de um ar-condicionado, que a PF até disse que só ligava em horário comercial, até o tamanho da sala, de 12 metros quadrados. Tinha também uma desconfiança com a comida, reclamação nos horários de visita, e não para por aí não, ainda vieram os pedidos especiais. Uma Smart TV com acesso ao YouTube, a chance de diminuir a pena lendo livros e, claro, assistência religiosa específica. Beleza. Agora, para a gente entender de verdade a resposta do ministro, a gente precisa dar um passo para trás, sair dessa cela específica e olhar a foto inteira. E o contexto geral, como a gente vai ver, é o de um sistema prisional em colapso total. E o ponto de partida para entender essa realidade tem nome: Estado de Coisas Inconstitucional. E olha, isso não é opinião de alguém não, é uma definição oficial do próprio STF. É o jeito que o Supremo encontrou para dizer que, olha, existe uma violação gigantesca e generalizada dos direitos básicos dentro das prisões brasileiras. É o reconhecimento com todas as letras de que o sistema faliu. E os números que mostram isso são absurdos. Dá uma olhada. Quase 1 milhão de pessoas presas no Brasil. É gente pra caramba. Para ter uma noção do que isso significa, essa é uma das maiores populações carcerárias do mundo inteiro. O grande problema? Simplesmente não tem lugar para tanta gente. Para essa multidão de presos, faltam mais de 200 mil vagas. É um buraco enorme que, na prática, empurra as pessoas para condições completamente desumanas. E esse gráfico aqui deixa tudo bem claro. A taxa média de ocupação dos presídios é de 150%. O que isso quer dizer na vida real é bem simples e bem cruel. Onde deveria caber 2 pessoas, o sistema enfia 3. Superlotação não é um problema pontual, é a regra do jogo. Ok, agora que a gente tem essa imagem da realidade brutal do sistema, vamos voltar para aquela sala de 12 metros quadrados. Porque foi exatamente isso que o ministro Moraes fez na decisão dele. Ele colocou lado a lado, preto no branco, as condições do ex-presidente e a de um preso comum. E essa comparação é impressionante. A decisão do ministro lista 13 pontos que ele chama com todas as letras de privilégios. Vamos lá. Enquanto a regra é cela lotada, ele estava numa sala só para ele, exclusiva. O tamanho? 12 metros quadrados, o dobro do que a lei exige como mínimo. Tinha banheiro privativo, água quente, TV, ar-condicionado, frigobar, tudo isso. E mais, médico da PF disponível o dia todo, além de poder receber os médicos particulares dele quando quisesse. E talvez o ponto mais gritante, um esquema especial só para ele receber comida de casa, todo dia. Então, vamos recapitular. A gente tem as reclamações da defesa, a realidade terrível do sistema e essa lista de privilégios. Tudo isso nos leva para o quarto ponto, a decisão surpreendente do ministro. E aí fica a grande pergunta, né? Depois de chamar as condições de privilégio e as reclamações de uma campanha contra a justiça,
O que o ministro decidiu sobre os pedidos da defesa? Se a gente for pela lógica, a gente esperaria uma negativa ou até uma piora nas condições, certo? Mas a decisão foi o completo oposto. Pasmem. Em vez de piorar, o ministro mandou transferir o ex-presidente para um lugar ainda melhor. Ele saiu da sala de 12 metros quadrados na PF para uma unidade de 64 metros quadrados na Papuda, com cozinha, lavanderia e até uma área externa privada. As visitas ficaram mais flexíveis, o espaço para exercícios aumentou, com lugar para esteira e bicicleta, e o acesso a médicos virou acesso a uma clínica inteira com dentista, psiquiatra e tudo mais. Aí que está a sacada da decisão. Essa transferência para um lugar melhor foi o que permitiu ao ministro atender a quase todos os outros pedidos da defesa. O programa de leitura para reduzir a pena? Aprovado. A assistência religiosa? Aprovado. A fisioterapia no local? Também aprovado. Tudo isso se tornou possível na nova instalação. O único pedido que realmente foi negado foi o da Smart TV com YouTube. Aí o argumento foi de segurança, por causa do risco de comunicação sem monitoramento. Chegamos então à conclusão, depois dessa história toda, com tantas reviravoltas, o que esse caso nos diz sobre o que é a justiça aqui no Brasil? No fim das contas, o que fica é uma pergunta bem provocadora. Quando se tem um sistema prisional que o próprio Estado admite que está em colapso, que viola os direitos de centenas de milhares de pessoas, o que significa fazer justiça? Seria garantir que uma única pessoa, por ser um ex-presidente, tenha seus direitos e até privilégios, não só garantidos, mas melhorados? Ou seria aplicar a mesma régua para todo mundo, mesmo que essa régua signifique condições desumanas para todos? Pois é, esse caso não dá uma resposta pronta, mas ele escancara de um jeito bem forte o dilema que é buscar justiça dentro de um sistema falido.